Boa noite a todos. O nosso trabalho é relacionado à análise da instalação elétrica de uma casa de farinha em Santana, no Piauí, de acordo com a norma regulamentadora 5410, de 2004. Os componentes do grupo é o Maurício, o Erilton, Felipe Sato e o Vinícius. Pode passar, Maurício. A energia elétrica ela é essencial para o funcionamento da sociedade nos dias de hoje. Porém, as suas aplicações elas são diversas. Entretanto, ela não deve somente transportar energia elétrica para as pessoas. Ela deve fazer isso de uma forma segura, que mantenha a integridade dos equipamentos e principalmente das pessoas. No gráfico abaixo, podemos ver que a região Nordeste possui os índices de acidentes mais elevados relacionados a acidentes com eletricidade. Ou seja, 43% dos acidentes relacionados a descargas elétricas por circuitos residenciais estão mais presentes na região Nordeste. Embora não tenha um motivo específico por que acontece mais acidentes nessa região, aquele jeitinho brasileiro da instalação elétrica sem o seu devido projeto podem ser um dos fatores principais para o acontecimento desses acidentes. Os principais objetivos desse trabalho é identificar todas as não conformidades presentes, né, no local em estudo, nessa casa de farinha, que estejam divergentes, de acordo com a NBR 5410, também identificar os pontos de instalação elétricas que estão inconformes, né, como cabos, disjuntores e alguns outros componentes que possam estar instalados de uma maneira inadequada. As sobrecargas elas ocorrem quando a corrente requerida ela é maior do que o projeto do circuito instalado, acontecendo um aquecimento do circuito e aí acontecendo, por exemplo, descargas elétricas ou incêndio. A NBR 5410 ela retrata justamente isso, ela estabelece padrões mínimos, né, de instalações de baixa tensão, tanto para correntes contínuas quanto para correntes alternadas. Para correntes contínuas, ela estabelece que 1.000 volts, né, como o seu parâmetro máximo, e para correntes alternadas até 1.500 volts. Bom, a segunda etapa do trabalho consistiu na realização de uma inspeção técnica presencial na casa de farinha. Durante essa etapa, foram coletadas as dimensões da edificação, identificados os circuitos existentes e listados todos os equipamentos elétricos em funcionamento. Com base nos dados obtidos, foram elaboradas a planta baixa, o quadro de cargas, o diagrama unifilar, instrumentos essenciais para análise e futura adequação do sistema elétrico. A avaliação revelou diversas não conformidades técnicas. A primeira delas refere-se ao padrão de entrada da instalação, o posicionado a aproximadamente 81 metros fora dos limites do terreno, o que contraria as diretrizes estabelecidas pela ANEEL. Foi identificado também que a instalação ela contava com apenas 2 circuitos terminais, sendo um deles responsável simultaneamente por iluminação e tomadas, configuração que não atende às exigências da NBR 5410 de 2004, a qual determina a separação desses circuitos por função. Verificou-se também que a quantidade de tomadas instaladas estava muito abaixo do mínimo necessário. Na cozinha, por exemplo, foram identificadas apenas 2 tomadas, quando o número mínimo, segundo a norma, seria de 7, com base no perímetro e nos pontos obrigatórios acima da bancada. Além disso, disjuntores estavam fixados de maneira improvisada, suspensos e isolados com fita, sem a utilização de quadro de distribuição e sem qualquer sistema de proteção contra sobrecarga ou choques elétricos. Dessa forma, é possível a gente concluir que a instalação elétrica ela apresentava risco iminente de acidente, encontrando-se em desacordo com os padrões técnicos exigidos pela norma vigente. Boa noite. Os resultados de discussão, com base na análise, foi elaborado um novo projeto completo, corrigindo os problemas, prevendo futuras ampliações da casa de farinha. Primeiro foi dividir os circuitos corretamente de iluminação, separada de tomadas de uso geral e tomadas de uso específicos, cada equipamento com seu próprio circuito. Por que isso é importante? Porque, segundo a norma 5410, tomadas de usos gerais, eles são divididos no circuito a cada 5 metros do perímetro do ambiente. Então, é feito a conta do perímetro, assim como é feito também para você determinar a quantidade de iluminação que você deve colocar de volt-amperes por ambiente, que a cada 6 metros quadrados você deve colocar 100 volt-ampere e somado mais 4 metros, a partir daí você adiciona mais 60 volt-amperes, para a questão de iluminação. Para a tomada de uso geral, que são tomadas que têm a quantidade de demanda menor do que 200 watts, são tomadas de uso geral e elas são distribuídas a cada 5 metros do perímetro, enquanto a tomada de uso específico, como o próprio nome já diz, são para equipamentos específicos, são para aqueles que exigem um pouco mais do circuito. Então, para cada um deles, é necessário que seja feito um circuito apenas, para aquela demanda.
Assim como a gente pode ver no quadro aqui abaixo, você tem um quadro medidor, logo após você tem a distribuição dos circuitos, cada circuito com o seu respectivo disjuntor. A cozinha, como a gente pode observar aqui na tabela 8, ela tem 14 metros quadrados e o perímetro 15,4, né? Como a gente mencionou anteriormente, são a cada 5 metros, uma tomada de uso geral. Enquanto no físico mesmo, como estava lá, só tinha 2, né? Então, estava subdimensionado. Aqui embaixo também a gente tem a tabela 15, onde fala sobre os equipamentos, né, que requerem uma tomada de uso específica. Então, como a gente pode observar aqui, os motores, por exemplo, têm um fator de demanda de 0,7, né, e ele necessita necessariamente de um disjuntor. Assim como foi previsto para o projeto, né, do circuito, para futuras ampliações, colocar um circuito trifásico, né, aumentar mais uma fase. Haja vista, atualmente só está com bifásico. Ok, foram feitos os cálculos de previsão de carga, né, a corrente do projeto, os dimensionamentos dos cabos. Isso é extremamente importante porque a quantidade de elétrons que passa por uma seção do condutor, ela é diferente, né, da determinada diâmetro do disjuntor, do condutor, né, condutor que no caso seria o fio elétrico. Então, a seção mínima aí, segundo a norma, é 1,5, né? Mas para esse circuito foi determinado 2,5 milímetros quadrados para o circuito de tomada de uso geral e iluminação. Enquanto tomada de uso específico, né? Foi feito os cálculos da demanda e estabelecido aí qual o condutor mais adequado. Sendo que para o geral a demanda é de 50 amperes, foi determinado 4 milímetros quadrados o condutor, né? Para o geral, né? Para o uso geral. Então, por exemplo, aqui, ó, para um motor de 7,5 cavalos, foi dimensionado o circuito trifásico, né, exclusivo com cabos de 4 milímetros e o disjuntor de 3 por 25 amperes. E aí, foi também, né, segundo a norma 5410, é necessário você colocar dispositivos de proteção, né, assim como DR e DPS. Qual a diferença entre eles, né? O DR, ele é o dispositivo diferencial residual, né, que ele protege o ser humano contra as descargas elétricas, ou seja, ele desliga o circuito. No entanto, o DPS, ele é o dispositivo de proteção contra surto, ele protege o aparelho contra sobrecargas. Então, caso venha uma sobrecarga, ao invés de queimar o aparelho, queima o DPR e aí o DPS, e aí protege o circuito e evita prejuízos futuros. Ok, e o impacto do projeto, né, ele traz segurança na organização, a legalidade também, porque você é um documento legal, o projeto elétrico, né? Então, você precisa que seja bem dimensionado corretamente, tanto o circuito, quanto a quantidade de tomadas, quanto a seção do circuito, até o próprio conduto, né? Que são as famosas gargantas, elas são dimensionadas de acordo com o circuito, para que você não passe muitos fios elétricos por dentro dela, e aí você aumenta a temperatura, podendo gerar riscos de acidentes, né? Com fogo e etc. Bom, pessoal, só complementando um pouco aqui a respeito do impacto do projeto, né, como o nosso amigo Irielto já comentou, ela nos traz, principalmente a segurança no trabalho, ela é um ponto de muita importância, né, a organização, a legalidade. Além disso, a segurança do trabalho ela também pode trazer para a gente uma segurança voltada especificamente para os trabalhos com eletricidade, né, que no caso seria a norma regulamentadora número 10. Ela exige uma proteção contra choques e surtos, o que torna o uso do DR, né, e do DPS uma prática obrigatória, né, uma norma, para atender os requisitos de segurança da mesma, né, da norma. Mesmo que a norma não fale diretamente a respeito do nome do dispositivo, qual é o equipamento que está sendo utilizado, certo? Independente do que está sendo aplicado, o DR e o DPS, ela se torna uma prática obrigatória, estando presente em todo o escopo do projeto. Bom, e como conclusão, pessoal, desse trabalho, né, ela reforça novamente a necessidade de aplicar as normas técnicas em todas as instalações, principalmente em locais que usam máquinas e operam com alto consumo de energia. Né? É nítida a importância de um projeto elétrico para toda e qualquer execução de instalações elétricas, mas, obviamente, desde que esteja sendo seguido todos os procedimentos corretos de segurança, todos os procedimentos que a NBR 5024 ela tem a nos mostrar, certo? Assim como outros pontos muito importantes, que seria o trabalho que mostra projetos bem mais feitos. A gente vê que tem uma produção muito mais alta quando o trabalho tem um escopo pronto, um projeto pronto e seguindo todas as normas necessárias, certo? E com esse projeto, todas as não conformidades encontradas na instalação seriam inexistentes. E o cliente poderia otimizar a sua produção por meio do aumento da sua demanda máxima, podendo utilizar todos os motores ao mesmo tempo, além de todas as pessoas envolvidas no processo produtivo estariam protegidas de acidentes com energia elétrica dentro da sua edificação. Ou seja, mais uma vez, para ter um processo mais produtivo, para você desenvolver um projeto, desenvolver uma instalação, uma empresa, uma indústria, uma loja, ou mesmo até a sua própria casa, a NR10 ela tem que estar presente, a NBR 5410 ela tem que estar presente, para assim a gente ter um processo claro, limpo e com segurança principalmente.
Essas aqui são algumas de nossas referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho. Espero que tenha sido claro a todos e eu desejo uma boa noite.